Bom dia, igreja. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o pastor Jairo, um dos pastores aqui da nossa igreja. E hoje vou trazer para vocês a mensagem de um personagem bíblico conhecido, mas numa perspectiva, numa ótica que talvez não seja tão familiar. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que talvez é o preferido das crianças. O nome dele é Sansão, Sansão da Bíblia. A história dele se encontra ali no livro de Juízes, em 4 capítulos, do capítulo 13 ao 16. E nós vamos ver como é que a história de Sansão como a gente pode aprender com a história dele, com a experiência dele. Então, a história começa dizendo a respeito do pai de Sansão, um homem chamado Manoá. Ele era da tribo de Dan e ele viveu num momento onde os filisteus, que eram os inimigos de Israel, dominavam Israel por 40 anos. Então era um tempo de domínio, um tempo de guerra e um tempo ali que eles eram subjugados pelos filisteus. E Manoá era casado com uma mulher que era estéril, eles não tinham filhos. E certo dia aparece o anjo do Senhor para essa mulher, que no futuro viria a ser a mãe de Sansão, e diz para ela: é o seguinte, você vai ficar grávida e o seu filho não vai ser qualquer homem, não vai ser qualquer coisa. O seu filho vai ser aquele que vai libertar Israel dos filisteus. Mas por isso, pela importância dele, pela vocação, pelo chamado que esse menino vai ter, esse homem vai ter, ele vai precisar ter o voto de Nazireu. Na Bíblia talvez você já viu outros casos de outros homens também que fizeram esse mesmo voto. E porque ele vai ser consagrado a Deus, ele vai ser o libertador de Israel. Talvez você não saiba exatamente o que é esse voto nazireu. Eu sei que alguns fizeram esse voto, mas esse voto basicamente são 3 nãos a 3 práticas, e eu vou te explicar hoje para você não esquecer mais. Toda vez que você vê nazireu, você vai lembrar que o primeiro não é não. É fácil essa mímica aqui, pelo amor de Deus. É não beber, não beber. Beber água? Não, né? Beber cachaça, vinho. Não beber nada alcoólico. Não cortar o cabelo e a barba. Não beber porque ele tinha que se manter mentalmente são. Não cortar o cabelo ou a barba porque simbolizava que era um homem sujeito a Deus. E o último não é não tocar em cadáver. Tá? Não parecia? Não beber, não cortar o cabelo e a barba e não tocar em cadáver. Não podia pegar em nada morto, porque ele precisava se manter cerimonialmente puro. Então cada não tinha um significado, certo? Então depois que aparece no primeiro capítulo falando sobre a profecia do nascimento de Sansão, né, a promessa ali do anjo do Senhor, o primeiro registro da vida de Sansão é ele fazendo uma burrice. E você vai ver que ele fez muitas burrices ao longo da sua vida. Então, Sansão nasce com a promessa de ser o libertador de Israel, que iria enfrentar os filisteus. E aí o primeiro registro mostra Sansão se apaixonando por uma mulher do povo inimigo. Ele chega para os pais: pai, mãe, passei lá para aquelas bandas dos filisteus, vi uma mulher bonita, quero casar com ela, só serve ela, eu estou apaixonado, eu estou convicto, é isso que eu quero. E aí os pais tentam de toda forma convencê-lo, né, a escolher qualquer... Meu filho, tem tanta mulher aí no nosso povo, olha só a filha da vizinha aqui, tão bonita, não sei, gosta de você. Ele: não quero, só presta lá a bandida lá da Filisteia. Então, e aí na palavra diz que Deus tinha um propósito nisso. Deus permitiu Sansão se interessar lá porque precisava começar a criar essa rixa de Sansão com os filisteus. E aí diz que Sansão vai com seus pais, viaja até o norte lá de Judá, na fronteira, na cidade de Tímina, para encontrar com essa mulher e com os pais, para arranjar o casamento. E em determinado momento dessa viagem, Sansão está sozinho e na estrada, no caminho, ele encontrou um leão. E aí Sansão fez o que qualquer homem faria nessa situação, certo? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou o leão ao meio, certo? Qualquer um faria isso. E eu acho interessante a palavra que diz: Sansão rasgou o leão como se rasga um cordeiro. Como se fosse normal a gente rasgar um cordeiro também, né? Ninguém rasga um cordeiro, muito menos um leão. Mas Sansão rasgou o leão, foi lá, conversou, arranjou o casamento. E nessas idas e vindas, um tempo depois já, ele lembrou desse leão que ele tinha rasgado, que ele tinha arrebentado, e falou assim: vou olhar como é que ficou, né, curiosidade e tal. E ele passou e viu a carcaça do leão morto, já podre lá, e na podridão, abelhas apareceram, fizeram uma colmeia ali, e já tinha mel dentro daquele leão. Sansão podia pegar no leão?
porque ele era nazireu, certo? Ele fez o voto nazireu, mas ele pegou o mel, estava com fome, aquele docinho, pega o mel, come o mel e ainda leva o mel para os pais, sem falar de onde ele tinha encontrado aquele mel. E é interessante que essa imagem do leão podre e mel dentro representa bem o pecado. O que não é o pecado se é algo podre, mas que a gente busca encontrar prazer? E essa foi a primeira vez que Sansão quebrou o seu voto. E a partir daí foi ladeira abaixo, foi um abismo chamando outro abismo, né? Isso abriu portas para outras quedas. Chega finalmente o dia do casamento de Sansão, lá na cidade da mulher dele, e aí o casamento naquela época durava 7 dias, era uma festa grande e tal, os convidados. Sansão chegou para uns convidados lá, os filisteus, 30 homens, e resolveu fazer um enigma, uma aposta. Ele queria ganhar um dinheiro fácil em cima dos caras, e ele propôs um enigma que era impossível eles descobrirem, que era a história do leão e do mel. Certo? Então ele falou assim, é o seguinte, vocês vão ter 7 dias para descobrir, eu vou trazer um enigma, se vocês ganharem, eu vou dar para vocês 30 roupas e joias, e sei lá, espólios e coisas, né, riquezas, mas se vocês perderem, vocês 30 vão pagar para mim, beleza? E aí o enigma era o seguinte, Juízes 14:14, disse ele então, do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura, certo? O leão e o mel aí. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. E aí no 4º dia os caras já pensando, vamos perder a aposta, vamos pressionar a mulher do nosso povo, a mulher de Sansão, para ela conseguir arrancar dele a resposta. E aí eles pressionaram assim, um clima bem gostoso esse casamento. Pressionaram ela, é o seguinte, mulher, se você não conseguir com Sansão a resposta do enigma, nós vamos matar você, nós vamos matar o seu marido, nós vamos queimar a sua casa, vamos atirar no seu cachorro. E a mulher fica desesperada e ela passou 4 dias no casamento, enchendo o saco de Sansão, chorando. Um clima assim, ótimo esse casamento, uma bênção. E no 7º dia, Sansão já cansado, conta para a mulher o segredo, né, do enigma. A mulher conta para os caras vêm para Sansão, a gente descobriu o enigma é tal. E aí Sansão lascou, eu não tinha com o que pagar. E ele vai até uma cidade vizinha dos filisteus, mata 30 homens, pega os pertences desses 30 homens, né, filisteus, e entrega para os 30 convidados que ele perdeu a aposta. A partir daí, a história vira uma confusão, né, não fica bem claro. Sansão volta para a casa dele, para a terra dele, sem a mulher. Quando ele volta para visitar essa mulher, a mulher foi dada para outro homem, né? O sogro dele fala, achei que você não gostava tanto dela, dei para um outro convidado do seu casamento. Uma bizarrice a história toda. E aí o cara ainda oferece, tem a filha mais nova, ela também é ajeitada, você não quer? Sansão fica irado. E assim, tudo providência de Deus, para começar a treta ali entre Sansão e os filisteus. Sansão fica irado, captura 300 raposas, eu nunca vi tanta raposa assim, mas ele achou lá 300 raposas, amarrou aos pares as raposas e colocou uma tocha no rabo de cada par de raposa, acendeu e soltou na plantação dos filisteus. E aí aquela loucura, as raposas correndo com fogo, queimando tal, destruindo toda a plantação, tudo que os filisteus tinham. E quando os filisteus viram aquele prejuízo todo, tentaram descobrir quem foi que fez isso, investigaram, descobriram que foi Sansão. Para se vingar de Sansão, eles vão até a casa do sogro e da ex-mulher, que nem é mais mulher de Sansão, matam o sogro, matam a mulher, matam todo mundo, e aí Sansão oficialmente entra em guerra contra os filisteus. Diz que quando Sansão descobriu que mataram lá a ex-mulher dele, e o sogro e tal, não sei o que, ele fica irado, entra em guerra, mata mais um monte de cara dos filisteus e foge, vai para Judá, se esconde numa caverna. Como eu falei, aqui era tempo de domínio dos filisteus. Os filisteus eram bem mais fortes, né, do que o povo de Israel. Eles chegam para ocupar Judá e falam assim, é o seguinte, ou vocês entregam Sansão ou a gente vai destruir vocês. E aí os judeus vão lá, o povo de Israel vai até a caverna e fala, Sansão, a gente precisa te entregar, senão assim, a gente vai entrar em guerra, a gente não dá conta. E Sansão aceita, né, ser entregue, preso até os filisteus, e conta uma situação muito interessante, porque quando eles entregam Sansão para os filisteus, mais uma vez ele se depara com um novo cadáver, e ele encontra ali uma arma, né? No primeiro ele encontrou ali o alimento, e agora ele encontra uma arma, que na carcaça de um jumento, ele pega uma queixada de jumento, e eu falei, cara, nunca vi uma queixada de jumento, vou mostrar para o pessoal também, então tem uma foto aí da queixada, mostra aí para mim a queixada de jumento. Tem a queixada e tem uma foto também do dia que foi tirada a foto também. Desse incidente aqui é a queixada. Então assim, é um negócio duro, né? Então, porque diz que nesse momento que ele pega a queixada, ele mata 1000 homens, 1000 soldados. Pode passar a próxima foto do dia aqui. Então ele pega
essa arma e vem 1000 soldados e ele enfrenta 1000 soldados com a queixada de jumento. A partir desse dia, Sansão se tornou muito famoso. E aí o povo de Israel acreditou que de fato Sansão seria o libertador, um novo juiz para esse tempo. Sansão se tornou famoso no seu povo e no povo inimigo. Crianças, e diz que Sansão liderou Israel durante 20 anos no domínio dos filisteus a partir desse incidente. 20 anos agora que Sansão domina, vence cada batalha contra os seus inimigos, né? Eu imagino que na época, como é um período muito grande, 20 anos, crianças nasceram, cresceram, sonhando um dia em enfrentar Sansão. Um dia eu quero crescer e vencer aquele inimigo, né? Aquele poderoso Sansão que tem vencido todas as batalhas. Mas Sansão tinha uma fraqueza, e a fraqueza de Sansão era a mulher. Primeiro ele cai em pecado em Gaza, cidade do povo inimigo, com uma prostituta. Os caras até tentam pegar Sansão nesse momento e ele consegue vencer. E logo depois, Sansão novamente se apaixona, e dessa vez ele se apaixona por uma mulher que finalmente conseguiu dobrar Sansão, que era Dalila. Não era qualquer mulher, uma mulher do povo inimigo também, Dalila. E Dalila era obediente aos seus líderes, e também os líderes aproveitam que Sansão estava ali, né, nesse relacionamento e compram Dalila. Se você conseguir descobrir o segredo há tantos anos, mais de 20 anos ali, eles estavam tentando descobrir como vencer Sansão. Se você descobrir, a gente vai te dar muita prata, e eles tinham ali um acordo com Dalila. E Dalila, então, no seu relacionamento, começa a tentar, de uma forma insistente, descobrir o segredo de Sansão. Só que Sansão era muito arrogante, muito prepotente. Então, toda vez ele contava um segredo errado, e aí Dalila fazia aquilo, por exemplo, se você me amarrar com tira de couro úmida, eu fico sem força. E ele dormia, ela amarrava ele, chamava os filisteus. Era muito óbvio assim a história. Não sei como é que Sansão continuava com essa mulher, mas toda hora você vê essa dinâmica. Pelo menos 3 vezes ela fez isso, né? Se me amarrar com tira de couro úmido, aí amarrava, chamava os filisteus, ele se soltava e dava uns tabefes nos caras e ficava todo feliz, tal. Então depois, se você me amarrar com corda nova, eu fico fraco. Se você me botar para fazer faxina, eu fico muito fraco, né? Quando passa propaganda eleitoral, eu fico muito fraco. Então cada hora ele inventava uma desculpa, até que finalmente Dalila consegue arrancar o seu verdadeiro segredo, que está lá em Juízes 16, versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Como é que confia nessa maldita, né? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia até o ponto de morrer. Então, às vezes a esposa consegue fazer isso com o marido, né? Importuna ele dia após dia, ao ponto do marido querer morrer. Então, por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou ao seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Essa era a fama de Sansão. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão:
ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então hoje, como eu falei, a gente vai olhar a história numa perspectiva diferente. Nós vamos olhar na perspectiva dos filisteus. Eu imagino que toda vez que o nome de Sansão era mencionado, eles temiam, eles respeitavam esse inimigo, porque eles sabiam que existia um poder diferente sobre Sansão. Não era natural, não era um guerreiro que era equipado, um cara mais forte, um cara mais alto, habilidoso, com treinamento, não era. Ele era especial. E por isso que tanto eles procuravam descobrir, existe um segredo. Qual é o segredo? Porque se ele tem uma bênção, deve ter alguma coisa também, deve ter alguma forma da gente poder enfrentar. E há mais de 20 anos eles tentavam descobrir e vencer Sansão. Foram 20 anos de domínio, de derrota. Eles respeitavam, eles reconheciam que havia uma coisa diferente nele. E toda vez Sansão frustrava os planos dos filisteus, até que um dia eles conseguiram descobrir a fraqueza. E nós não estamos falando dos cabelos de Sansão. A fraqueza de Sansão foi a sua arrogância. Dalila foi usada diariamente para poder conseguir arrancar o segredo. Então ele conta o segredo para ela, ela avisa a liderança dos filisteus, eles chegam, prendem Sansão, eles furam os 2 olhos para simbolizar a humilhação mesmo, para humilhar Sansão, e levam ele para a cidade, prendem ele no moinho, põem ele para rodar, para poder servir mesmo de humilhação, como um troféu na cidade, e deixam ele preso como um animal, para que todos pudessem ver quando passassem. Eu imagino que quando Sansão chega, mesmo ele sabendo que agora ele não tem força, senão ele teria se soltado, ele com o cabelo rapado, com os olhos furados, preso com algema, eu imagino que ainda havia algum temor sobre Sansão. Vai que esse cara está mentindo, vai que do nada a força dele volta. Então eu imagino, eles fizeram todo o protocolo certo, cortou o cabelo, a fonte é o cabelo, corta o cabelo, fura os olhos, ele não vai enxergar mais nada, prende com a algema de bronze, coloca guardas para poder cercar esse cara, porque ele é o nosso grande inimigo, o nosso maior inimigo. E agora virou um troféu, mas ele ainda é temível. Há uma história sobre Sansão. Mas com o tempo, eles foram diminuindo esse temor, esse medo, e foram ficando mais à vontade com Sansão, foram ficando mais confortáveis, diminuiu a preocupação. Eu imagino que até mesmo a guarda foi diminuindo. Não precisa colocar 10 homens, deixa 3, deixa 2, deixa 1, até que chega o ponto de um menino, uma criança, conduz Sansão livremente por um salão. Agora Sansão não é nada, não é ninguém, é um derrotado. Ele se tornou uma piada. Sansão ficou no passado, mas o que a palavra diz aqui é que aconteceu algo que todo mundo sabe, mas eles permitiram que acontecesse. Ninguém percebeu que os cabelos de Sansão estavam crescendo novamente. O cabelo sempre cresce. No versículo 25, conta que certo dia eles foram fazer uma grande festa de adoração ao seu Deus, o Deus dos filisteus, Deus Dagom. Chama toda a liderança dos filisteus, tudo reunido. Só na galeria tinha mais de 3.000 homens e mulheres, bebida, comida, aquela festa, aquela loucura. E aí Sansão estava ali, foi chamado, retirado da prisão para poder divertir. Ele era entretenimento, era um troféu, era para poder, era a prova do poder dos filisteus, a prova do novo domínio. Finalmente acabou o tempo de Israel. Agora os filisteus que têm o poder. E eles trazem Sansão, e como eu falei, eles fizeram tudo que tinha que fazer no começo, mas com o tempo eles foram baixando a guarda, estavam relaxados, trataram Sansão como um animador de festa, um bobo da corte. Nos divirta, torna aqui esse ambiente mais alegre, Sansão. Ficaram tão confortáveis, como eu falei, que uma criança permitia que Sansão circulasse à vontade por um salão e pudesse ir para onde ele quisesse. Então o meu objetivo hoje, nessa manhã, é fazer um paralelo entre Sansão com o pecado das nossas vidas.
Todos nós lutamos contra o pecado. Faz parte da nossa condição aqui, nessa terra, nesse tempo, até a volta de Cristo. Então, mas é interessante que quando a gente, muitas vezes, antes da gente conhecer a Jesus, a gente enfrenta alguns tipos de pecados que são mais difíceis de vencer. Pecados que muitas vezes nos escravizam, que nos dominam, que nos oprimem, que afetam a nossa dignidade, a nossa saúde, a nossa sanidade, até que a gente encontra Cristo. Quando nós encontramos Cristo, a gente tem a consciência de quem Cristo é, do que Ele fez, do poder do seu sangue, e nós somos encorajados com poder, com força, com esperança, para enfrentar qualquer tipo de pecado. E a gente entende que agora nenhum pecado, nenhum mal pode nos escravizar, tem domínio, porque nós cremos que de fato é maior aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? E aí, normalmente uma pessoa, quando tem encontro com Cristo, ela começa a fazer uma série de ajustes, de reforma, de limpar a vida mesmo de maus hábitos, más práticas, começa a cortar tudo. O que para Deus é importante? Vai ser importante para mim também. Isso aqui é pecado, isso ofende a Deus, então eu vou retirar da minha vida. E no começo, a gente faz com os nossos pecados o que os filisteus fizeram com Sansão. O que eu tenho que fazer com o meu pecado? Eu tenho que, assim, tomar um cuidado somente com aqueles que são mais difíceis. Então, aquele pecado difícil, eu corto o cabelo, eu furo os olhos, eu prendo com correntes de bronze e ponho guarda. Eu não vou brincar com isso, porque eu sei o mal que isso faz na minha vida, o mal que isso faz na minha família. Eu sei o poder destrutivo que esse pecado tem sobre mim. E aí, eu trato o pecado como ele deve ser tratado. Eu não brinco, eu não administro, eu não negligencio o pecado. E o próprio Jesus nos ensina isso no seu exemplo, quando ele foi tentado lá em Mateus 4, por Satanás no deserto. Cada vez que Satanás vinha, ele vinha com uma proposta mais convincente, mais tentadora para Jesus, mas Cristo resistiu a todas, porque ele estava preparado, ele sabia com quem ele estava lidando e com que ele estava lidando. Mas muitos de nós temos caído naquilo que a gente já tinha compreendido que tínhamos vencido. Eu já venci isso. Isso aqui ficou no meu passado, isso aqui não me afeta mais. Hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho repertório com Deus. Então eu posso conviver com coisas que antes eu não podia. Isso é para novo na fé, novo convertido, que tem que de fato ser mais radical. Agora que eu já sou mais maduro, agora que eu tenho muito tempo de caminhada, eu não preciso mais ficar tão ligado, tão preocupado, porque, sabe, eu estou no controle. E é exatamente isso, o que aconteceu com os filisteus. Muitas vezes o inimigo nos cerca com estratégias bem sutis, comendo pelas beiradas, e a gente não percebe que aquele pecado, o cabelo daquele pecado está crescendo, e a gente não tem mais administrado. E o inimigo sempre volta a atingir naquelas dificuldades, quando a gente abaixa a guarda, nas mesmas dificuldades que a gente já enfrentou durante muito tempo, mas porque a gente baixa a guarda e a gente não percebe que Sansão já está no templo e já está derrubando os pilares que são mais importantes e a casa toda cai. Como eu falei, quando a gente tem um novo nascimento com Cristo, a gente começa a fazer uma reforma, uma obra nas nossas vidas, e a gente vai cortando tudo aquilo que nos faz mal, porque a gente sabe que destrói. Mas, infelizmente, o tempo passa e a gente esquece quem é o inimigo e o mal que nos faz. E muitas vezes a gente permite que o inimigo e uma má prática se tornem entretenimentos nas nossas vidas. A estratégia do inimigo nunca vai ser te chocar, te destruir com algo que vai te constranger de imediato, algo que está muito fora da sua realidade. O inimigo ele vai nos cozinhando em banho-maria. Sabe o que é banho-maria? Eu que não cozinho sei, então você tem que saber. Então, para quem não sabe também, para quem não cozinha, banho-maria é quando você não quer agredir o alimento com calor imediato do forno, então você põe numa panela com água, porque vai esquentando a água e aí vai sendo mais gradual o aquecimento, certo, cozinheiras? Então é isso, o inimigo faz assim com a gente também. Muitas vezes ele não vai chegar e de cara você está assim e te apresentar uma proposta que é claramente assim, o seu fim, a sua ruína, a sua destruição, algo mal. Então ele vai mudando no teu consciente, vai mudando suas justificativas pelas beiradas, com coisas, você vai fazendo pequenas concessões. Isso aqui não é tão problema. Sabe, isso aqui não... Eu tenho maturidade como a pessoa... Como eu falei antes, eu tenho maturidade, eu consigo lidar com isso. Não é assim, sabe, tão xiita. É um negócio que dá para a gente ir administrando, que a gente dá para relevando.
todo mundo faz, é normal, depois eu peço perdão, ou nem peço, porque agora eu sou mais maduro, é a graça e etc. Você começa relativizando tudo, né? E não tem mais assim certo ou errado, agora depende do contexto, depende se me favorece ou me desfavorece. E esse é o perigo da gente caminhar uma vida com Deus sem ter supervisão, sem sermos supervisionados, acompanhados, discipulados, sem ter perto alguém que possa nos alertar: ei, meu amigo, presta atenção, olha o que você está fazendo, isso aqui não é certo, isso aqui não é correto, isso aqui está te fazendo mal, isso aqui está afetando o seu casamento, isso aqui está afetando a sua família, o seu trabalho, isso aqui está afetando o seu relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, a gente está sim vivendo uma vida administrando os nossos problemas, nossas dificuldades, e não percebe que o inimigo já está no nosso salão e já está perto de colocar as mãos nos pilares mais importantes. Sansão pede para aquele pequeno garoto que o levasse aos pilares do templo, onde todos estavam. Diz o texto que a casa estava lotada, certo? Todos a liderança de lá, cheio, e aí Sansão, ninguém percebeu, enquanto as pessoas comiam, bebiam, riam, Sansão estava andando livremente pelo salão, coloca a mão em 2 pilares, que eram suficientes, derrubando 2, derrubava a casa inteira. Ele põe as 2 mãos, derruba o templo, ele morre e mata todo mundo, e diz que ali Sansão matou mais gente do que a sua vida inteira. Aqueles 2 pilares eram fundamentais, eles eram vitais, e da mesma forma eu consigo enxergar nessa manhã, na sua vida e na minha vida, pilares que são fundamentais, que nós devemos proteger. O primeiro pilar é o pilar do relacionamento com Deus. Pilar do relacionamento com Deus. Você pode repetir isso? Relacionamento com Deus é quando nós investimos nesse pilar por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da adoração, por meio do tempo com Deus. Quando eu torno Deus a minha prioridade, quando eu penso primeiramente nele antes de fazer qualquer coisa, quando eu entendo que eu preciso conhecer e me render a Ele, quando tudo que eu faço na minha vida, o primeiro objetivo e o principal é a glória de Deus. Meu primeiro objetivo nessa vida não é ser feliz, não é ser próspero, não é ter uma família, não é casar, não é nada disso. Meu primeiro objetivo nessa vida é a glória de Deus. Tudo que eu faço precisa glorificar a Deus. As minhas escolhas têm que pensar: isso vai glorificar a Deus? Eu tomar essa decisão vai glorificar a Deus? Eu ir para esse lugar vai glorificar a Deus? Essa amizade vai glorificar a Deus? Esse entretenimento vai glorificar a Deus? A glória de Deus é o mais importante. Relacionamento com Deus é conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Esse é um pilar fundamental na sua vida. É o pilar do relacionamento com Deus. E tudo que o inimigo quer é destruir esse pilar, para que você não tenha conexão mais com Deus, para que você não tenha tempo com Deus, para que você não tenha relacionamento com Deus. O segundo pilar é o pilar do não relacionamento com o pecado. Pode repetir? Não relacionamento com o pecado. É buscar analisar na sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Qualquer hábito ou comportamento que ofende a Deus. A Bíblia vai nos mostrar uma série de coisas que são consideradas pecado. Claramente, para qualquer pessoa. Já outras são mais subjetivas. Depende de pessoa para pessoa. Tem coisa que é pecado para todo mundo. Por exemplo, roubar, adulterar, ter outros ídolos. Isso em qualquer contexto é pecado. Alguns textos, como de Romanos 1, versículo 29 a 32, traz uma lista de coisas que são consideradas pecado. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso tudo é pecado. E tem outras coisas na Bíblia que a gente percebe claramente, não tem como justificar, não tem como pensar outra coisa. Mas como eu falei, existem coisas que essencialmente não são pecado, mas podem se tornar pecado. Aqui pode entrar dinheiro, comida, sexo, entretenimento, relacionamento,
quando essas coisas se tornam um ídolo na sua vida, né? O que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que se senta na cadeira de Deus na sua vida, aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar, certo? Quando isso se torna um ídolo na sua vida, se torna fonte de pecado sobre você. Então, derrubar o segundo pilar do não relacionamento é trazer o pecado para dentro da sua vida. E nós sabemos que o pecado faz com a pessoa, né? O pecado vai nos destruindo aos poucos, né? De uma forma gradual e crescente. E a gente vai ficando escravo mesmo, dominado, oprimido. E a pior consequência do pecado, disparada, é a ausência de Deus. Você afeta o outro pilar. Uma consequência de uma vida pecaminosa é de você não ter relacionamento com Deus por conta do pecado. Então, esse é o outro pilar que nós temos que defender e proteger. Então, temos aqui o pilar do relacionamento com Deus, o pilar do não relacionamento com o pecado. E o inimigo pensa, se eu puder colocar a mão nesses dois pilares e derrubar, a casa toda dessa pessoa cai. Eu destruo a sua vida. Por isso que nós devemos colocar aquilo que tem poder para nos destruir num local adequado para se estar. Deixar muitas vezes o inimigo passar pela nossa vida livremente, enquanto a gente bebe, ri, né, com a guarda baixa, é pedir para sofrer e por fim morrer. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não deixar o nosso inimigo ir pouco a pouco se transformando em algo agradável, que pode estar na minha presença sem te incomodar. E na nossa caminhada, muitas vezes, a gente baixa a nossa guarda e a gente vai se acostumando, se acomodando, e a gente deixa de investir naquilo que nos traz saúde espiritual. Então, eu estou muito ocupado, certo? Para poder ter uma vida devocional, eu estou muito ocupado para ler, eu estou muito ocupado para pedir perdão. E aí você vai começando a criar justificativas. Eu já vi muita coisa, eu já vi tanta pregação, já participei de tanta coisa, eu já sou um crente que tem tantos anos. Isso é para quem está começando, né? E às vezes você tenta justificar até pessoas que estão perto de você e que você vê que tem uma vida de piedade, uma vida de temor, de busca, de renúncia, e fala assim, isso aqui é porque ela está no começo, já fui assim um dia. Hoje eu estou num nível mais maduro, então assim, eu posso ir e vir em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa. É diferente para mim, entende? A batalha começa na mente, você vai começando a abrir concessões, e até que chega o ponto que você não percebeu, mas os seus pilares já foram embora, você já há muito tempo não tem relacionamento com Deus, há muito tempo você já é escravo do pecado, e você não admite, e já foi. Esse mês, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, um grande teólogo, caiu, né? E adulterou, ele tinha mais de 70 anos, talvez é um dos teólogos atuais mais importantes, muita coisa boa escrita, um cara de fato era uma referência, um senhor já, final do seu ministério, descobriram que ele estava com um caso com uma menina de menos de 30 anos de idade, né, e um escândalo, então afastaram ele do ministério e deu toda aquela repercussão, e até compartilhei com o Felipe, com outros pastores. E normalmente nós da igreja, né, quando você está há muito tempo na igreja, quando você vê um caso de uma queda, seja de uma pessoa conhecida ou desconhecida, no começo a gente vem uma tentação de dizer assim, tá vendo? Olha lá, caiu, olha só, não sei o quê, como pode, e julgar. Mas de uns tempos para cá, toda vez que eu vejo uma situação dessa, a primeira coisa que eu sinto é medo por mim. Porque se homens e mulheres maiores do que eu, com mais conhecimento, com um ministério frutífero, experiências, com sabedoria, caíram. Imagina eu que sou um pobre mortal, alguém limitado, que conheço das minhas falhas, dos meus pecados. Então, toda vez que acontece um caso desse, que você vê, seja uma pessoa do nosso meio, uma pessoa, né, conhecida, com influência, que a destruição dela é muito pior, né? O inimigo sempre quer pegar alguém de cima, porque o estrago é maior, porque ele afeta e machuca muita gente no processo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro, é orar pela pessoa e as pessoas que estão ali também no contexto, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa trazer perdão mesmo, que as pessoas possam se conscientizar dos seus pecados e serem restaurados. Mas também a gente tem que olhar para as nossas vidas. Deus, me ajuda, Senhor, me mostra, me dá sinais, coloca pessoas na minha vida, no meu dia a dia, para que eu não chegue nesse ponto. Porque, como eu falei, não é algo de repente, hoje eu estou bem, amanhã acabou a minha vida, a minha família, meu casamento. Não, são, como eu falei, pequenas concessões.
começam na mente, daqui a pouco são práticas, hábitos, e são coisas que a gente não planeja, mas que o inimigo, é a estratégia do inimigo sobre a nossa vida espiritual. E como eu falei, o inimigo, ele quer que você tenha essa ilusão de que você está no controle. Você está no controle, você é maduro, você já viu muita coisa, sabe? Isso não é para você, isso é para o outro que é mais fraco. Você é uma pessoa experiente, você é uma pessoa vivida, você tem repertório, então fica à vontade. Então assim, ele sempre vai querer trabalhar para que você sinta uma falsa sensação de controle. Né? Como eu falei, Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. O próprio Jesus diz que sobre a estratégia do inimigo quando vem sobre nós, olha o que ele diz lá em Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem, porque a pessoa limpou a casa de toda a podridão, né, dos demônios, mas não ocupou a casa com móveis, com uma ocupação espiritual. A casa estava desocupada. E aí o espírito chegando encontra a casa desocupada, varrida em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Pedro também trata sobre a mesma questão na sua segunda carta. Ele diz: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Aqueles que tiveram contato com Cristo, se afastaram, quando cai, o estado é pior do que antes de não conhecer a Jesus. Por isso que nessa manhã, o meu apelo e o meu chamado para nós como igreja é: nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, preservar os nossos pilares. Tem pessoas que se perdem no meio da caminhada da fé, porque não cuidaram da saúde dos pilares. E como eu falei, isso não acontece de repente, leva tempo. E quando você percebe, às vezes, Satanás já derrubou a casa há muito tempo. E aí para você já não faz mais sentido. Por isso que a pessoa, às vezes, eu vi muitos amigos meus que cresceram comigo nessa igreja, e hoje para eles é loucura, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ler a Bíblia, não faz sentido nenhum orar, não faz sentido nenhum lutar contra o pecado ou qualquer outra coisa. É loucura, né? Como Paulo fala lá nos Coríntios, certo? A minha vida não faz sentido. E sendo que assim, cresceu, viveu isso, experimentou, mas permitiu que do pilar do relacionamento com Deus fosse destruído, e aí não tiveram mais comunhão com Deus, e aí o pilar do não relacionamento com o pecado também fosse destruído, e o pecado entrou na vida. E aí essas coisas agora não fazem mais sentido. Por isso que nessa manhã, por meio dessa história de Sansão, eu quero trazer um propósito e um objetivo, para que você busque viver uma vida completa com Deus. Nós não precisamos ficar com medo de Sansão, viver com medo de um pecado. Quando eu era mais novo, adolescente, muitas vezes eu morria de medo do pecado. Eu vivia com medo toda vez que eu ouvia um pastor pregar ou alguém, porque eu sabia dos meus pecados e eu pensava, meu Deus, se Jesus voltar e eu estiver em pecado, ou se eu estou em pecado, passar ali na rua, atravessar um carro, me atropelar e eu estou em pecado. Eu vivia com medo até que eu encontrei a graça de Deus, eu conheci a graça e isso me trouxe paz. De que eu sei que tem o Espírito Santo que intercede por mim, eu sei que estou num processo de santificação constante, né, buscando ser santo cada dia, mas quando nós entendemos que a nossa vida espiritual não está boa, a gente não deve administrar isso que acontece com muito dentro da igreja. Você começa a administrar, isso aqui eu resolvo, não preciso falar com ninguém isso não. Certo? Minha vida com Deus não está boa, eu sei dos meus pecados, mas isso eu administro, eu faço a gestão da minha vida, certo? E eu vou administrando, isso não dá certo, certo? Não dá certo. Se der certo, você não tinha mais isso, você vencia. Você vai colocando, quando eu tiver mais tempo, quando essa situação do meu trabalho passar, eu resolvo isso, eu resolvo minha vida com Deus. Quando os meus filhos derem menos trabalho, aí eu luto contra esse pecado, mas agora, assim, não é um pecado administrável, sabe? Deixa ele aqui, ninguém sabe. Deus me perdoa, tenha graça. Você começa a usar a teologia e a Bíblia ao seu favor, e você fica fazendo essa gerência de uma vida, de uma frieza espiritual, e com o tempo, como eu falei, isso é a sua ruína. Daqui a pouco já não é mais frieza, já é uma morte espiritual, já não faz mais sentido nada disso. Você já não tem mais oração, você já não tem mais relacionamento, as coisas não têm mais significado. Por isso que a gente precisa investir, cuidar, orar,
procurar ajuda da igreja, procurar os seus líderes, pessoas que você confia, né? Se expor, confessar, pedir ajuda. E principalmente procurar incluir Cristo nisso. Jesus é o maior interessado pela sua saúde espiritual, pela sua vida. Romanos 8, um texto lindo que Paulo escreve a respeito desse amor de Deus, ele finaliza dizendo o seguinte: porque eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A gente não precisa viver com medo, mas a gente também não podemos ser negligentes com a nossa vida espiritual. Cristo está conosco e isso nos encoraja a valorizar o que nós temos com Deus e lutar para que nada possa nos afastar da presença e do amor dEle. Então, o meu apelo nessa manhã para você, igreja, e para mim também, é que Deus possa nos ajudar a viver em retidão, em santidade. De que maneira que os nossos pilares nunca sejam abalados. O nosso pilar do relacionamento com Deus possa sempre estar forte, intacto. E o nosso pilar também do não relacionamento com o pecado. E que os nossos pilares possam sempre estar alicerçados em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Diante de tudo que a gente ouviu e conversou sobre essa mensagem, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora. E essa mensagem não é para outra pessoa. Essa mensagem é para fulano, tinha que estar aqui. Não, essa mensagem é para você. Tem coisas que você precisa vencer, tem coisas que você precisa crescer, tem coisas que precisam ser retiradas de dentro da sua vida, dos seus pensamentos. E tem coisas que Deus quer que você cresça, amadureça, para viver novos planos, novos propósitos. E tudo começa com confissão. Deus, o Senhor sabe como está a qualidade do teu relacionamento com Ele. Se de fato hoje você é um crente que tem vivido de intimidade, de relacionamento, é Deus que toma os seus pensamentos, as suas atitudes, é o Senhor que dirige os seus passos. Muitas vezes nós estamos aqui só por costume, por rotina, mas há muito tempo a gente não sente Deus falar algo novo. Há muito tempo a gente já não escuta mais o Espírito Santo nos constrangendo a respeito do pecado. E eu quero clamar para que, a começar por mim, ó Deus, e na nossa igreja também, para que o Senhor possa nos encontrar como discípulos, Deus, maduros, comprometidos contigo, com a tua palavra, com a tua obra, servos fiéis, provados e aprovados, Deus, por ti, filhos que são agradáveis ao Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor nos ama, Pai, mas eu quero que o Senhor encontre graça nas nossas vidas, nos nossos frutos, nas nossas escolhas, na maneira como nós administramos as dificuldades, como nossos comportamentos em meio à dor, ao sofrimento, a forma como a gente luta contra o pecado. Na tua palavra vai dizer lá em Hebreus que ninguém pode dizer que lutou com o pecado a ponto de sangrar. E muitas vezes, Deus, a gente tem só se acostumado, Pai, com a presença do pecado nas nossas vidas, dentro do nosso casamento, dentro do nosso olhar, nas coisas que a gente consome, que a gente fala, que a gente pensa, na nossa reação, nos relacionamentos, dentro da família, no trabalho, na igreja. Tem misericórdia de Deus nessa manhã, ó Deus. Muitas vezes a gente olha para os outros quando cai e o primeiro pensamento é de julgar, é de apontar o dedo, mas dentro de nós há tantas lutas, Pai, tanto crescimento, ainda tanta coisa tem que ser retirada. E às vezes a gente não avança, Pai, com o Senhor para viver coisas novas, contar novos testemunhos da Tua presença, do Teu poder, da Tua obra nas nossas vidas e através de nós, quando o Senhor nos usa para levar esperança a outros que não Te conhecem. Não permita, Pai, que nós abusemos da graça, que possamos fazer por causa daquilo que Cristo fez na cruz, de uma liberdade na Tua presença, para não fazer nada, ou pelo contrário, fazer algo que Te desagrada, Deus.
Ô Senhor, dê força, Pai, para homens e mulheres que estão aqui nessa manhã, independente da idade, procurar ajuda, Deus. Abrir mão do orgulho, da vaidade, e poder encontrar um lugar onde de fato eles podem ser vulneráveis, confiar na Tua igreja, confiar nessa igreja, Deus, para poder receberem cuidado, abrigo e esperança de viver aquilo que o Senhor nos criou para viver. Que de fato a nossa vida possa glorificar ao Senhor, Deus, em todos os aspectos. Nós queremos, Pai, mais de Ti, e para isso nós precisamos verificar, sondar os nossos corações, Deus, e pedir para que de fato o Senhor possa trazer cura, restauração, conversão. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Nos abençoa, nos fortaleça, Pai, e que nós possamos viver essa semana agora crescendo em santidade, em amor e graça. Que possamos ouvir na próxima semana testemunho de pessoas que venceram de fato o pecado, que já não são mais escravas do mal, do domínio das trevas, Deus, de qualquer tipo de pecado, de pensamento, de sentimento, de emoções que escravizam, mas que possamos, Deus, contar e cantar a respeito do Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, para sempre, em nome de Jesus, amém.